Bom, boa noite a todos. Nós somos o grupo G1 da turma 7 do período noturno. Esse é o nosso trabalho final da disciplina e o tema que a gente resolveu utilizar foram os métodos caseiros de sanitização de alfaces. Os participantes do nosso grupo são Igor Paredes, Isabelle Papetti, Milena Caroline, Natan Vieira, Paulo José e Robson Delísio. Segundo dados da OMS, 582 milhões de pessoas sofrem intoxicação alimentar todos os anos. E, infelizmente, 351 mil perdem suas vidas pela ingestão de alimentos contaminados. Embora o avanço tecnológico e o maior acesso à informação e com a pandemia tenha causado elevada preocupação na limpeza de alimentos e na higienização das mãos, ainda é evidente o risco à exposição de alimentos contaminados. Temos, por exemplo, a bactéria Salmonella, que é encontrada em ovos, carnes, frangos, lácteos, vegetais crus e frutas cortadas ou sem pele. Considerando que o alface é uma das hortaliças mais consumidas em sua forma crua e tendo como consequência este hábito, o elevado risco de infecção por parasitas em função da má higienização do alimento, este trabalho pretende analisar e desmistificar quais os métodos de higienização são mais adequados a fim de reduzir o risco de adquirir doenças causadas por DTA. Bom, para isso nós usamos 4 métodos diferentes, sendo o primeiro deles a lavagem somente com água, o segundo a lavagem com água e vinagre, o terceiro a lavagem com água e bicarbonato de sódio e o quarto a lavagem com água e hipoclorito de sódio. As alfaces foram dispostas dessa forma, onde cada uma foi deixada de molho na respectiva solução por 15 minutos, e depois nós reservamos e deixamos no guardanapo para tirar água em excesso. Posteriormente, passamos os bastonetes estéreis na superfície da alface e depois na placa de Petri. Em seguida, colocamos as placas na estufa bacteriológica a 37 graus e por 24 horas. Dividimos as placas da seguinte forma: TA, TB e TC são partes apenas com agar, T1 a T5 são os testes citados anteriormente, e C1 a C3 são os controles positivos feitos com a bactéria E. coli. Bom, os resultados que a gente conseguiu foram os seguintes. T1, que foi a alface, o teste com alface sem lavar, apresenta essas concentrações nos ágares, uma concentração elevada. T2, que é a alface lavada só com água, no agar de soja não mostrou muita concentração, mas o Hitton Miller mostrou uma concentração um pouco maior. Água com vinagre mostrou as seguintes concentrações, essa daqui e essa aqui. T4 mostra uma concentração um pouco menor, que é o método de lavagem com bicarbonato. E T5, que é a lavagem com hipoclorito, mostra uma concentração quase nula de micro-organismos. Bom, os resultados das amostras de T1 e T2 já eram esperados porque a amostra de T1 não houve lavagem alguma, e a amostra de T2 teve uma lavagem bem superficial e ineficiente. A gente verificou também que a lavagem com água e vinagre, assim como a lavagem com bicarbonato, foram insuficientes, mesmo sendo um dos métodos mais utilizados em casa. E aí, em contrapartida, a lavagem utilizando uma solução de água com hipoclorito demonstrou uma maior capacidade de eliminação dos micro-organismos em comparação a todos os outros métodos. Conclusão. Muitas das práticas de higienização de alimentos comumente usadas pela população brasileira podem levar inadvertidamente ao consumo de alimentos contaminados. Com base nos experimentos realizados, podemos afirmar que, dentre os métodos testados, o único que se mostrou eficaz na higienização da alface é o que foi usado por meio do hipoclorito de sódio. Esperamos que os resultados obtidos sirvam de base para a população para desmistificar a suposta eficácia de métodos caseiros de limpeza de alimentos, tal como o uso do vinagre ou do bicarbonato de sódio, e a importância de uma higienização própria dos alimentos, para o consumo prévio, além do mero uso de água corrente. Essas são nossas referências. Muito obrigada.